Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. O tema da nossa live de hoje é a habitação, cidades que acolhem, políticas de habitação e inclusão social. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, obrigada, gente. Mais uma live, mais um episódio, uma aula, nesse podcast. E hoje vamos falar de um tema tão importante como habitação. Um problema tão, grave no nosso país hoje, após tantas catástrofes, Muitos prefeitos precisam fazer uma política habitacional eficiente, com resultados e com urgência. E hoje nós estamos aqui com o professor do Paraná. Hoje estamos aqui recebendo a terra do Paraná para explicar como essa política pública funciona, onde que estão esses recursos, quais são os entraves que os prefeitos ocorrem na prática e como solucionar para termos aí uma política de habitação. Hoje nós temos a honra de receber o professor Dino Atos, que é advogado, professor e consultor com ampla atuação em direito imobiliário estratégico e projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Professor Dino, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Seja bem-vindo, professor Dino. Olá, professora Michele, obrigado pelo convite, estamos aí à disposição. Professor, me conta, como que um prefeito organiza a sua secretaria de habitação? Uma estrutura mínima, o que ele precisa ter, como que para ele fazer projetos, Qual a orientação que você daria para um prefeito começar a colocar uma política pública habitacional? Bom, professora, a habitação é uma política pública multidisciplinar. A primeira coisa que o prefeito deve ter acesso e deve pegar já lá no momento da transição, ele já deve levantar dados. Eu costumo dizer que sem dados não existe planejamento. Sem planejamento não existe resultado. A habitação é uma política pública contínua. Então, uma obra que você prospecta hoje, você contrata amanhã, você executa depois de amanhã e você entrega na sequência. Então, a primeira coisa é levantar os dados. Diagnóstico habitacional. Cadastro de demanda, se tem cadastro de demanda, se não tem cadastro de demanda, se o município já tem algum plano local de habitação. Se ele não tem plano local de habitação, você tem que correr, trazer tua equipe para dentro, agrupar e já desenvolver um plano local de habitação que ele é via projeto de lei. Então, você tem alguns deveres de casa que tem que ser feito, eles têm que ser feitos para que o prefeito possa desenvolver um bom projeto a médio e longo prazo. E não deixar apenas para a gestão dele, e sim deixar para os demais gestões uma nova oportunidade de habitação. Professor, a gente sabe que tem muitos terrenos com irregularidades, tem que analisar a matrícula, o valor do terreno, as características legais, toda a documentação no cartório. Como que funciona esse processo? É muito comum, professora, o prefeito chegar e comentar assim: eu fui para Brasília e meu deputado conseguiu para mim 100 casas, e eu vou usar a área X do bairro tal, onde às vezes é um reduto eleitoral dele, onde é uma região que ele sabe que tem uma necessidade, mas aquela área ela é fruto de uma desapropriação ou de uma aquisição secundária, e aí o prefeito ou a sua equipe, às vezes, ele não tem o hábito de avaliar se a matrícula atualizada, ela está com a cadeia dominial correta, sem ruptura, se não há existência de nenhum tipo de hipoteca. Às vezes existem condenações judiciais que penhoram bens do município. Um exemplo, um imóvel que o município desapropria, ele pode ter a necessidade da regularização, retificação de matrícula. A matrícula originária é uma transcrição, tem que ir no registro de imóveis e tem que fazer essa análise. Então, tem uma série de medidas que a equipe da gestão pública municipal ela tem que tomar. Entre elas, saber se ele não tem uma destinação. Muitas vezes não é uma área de desapropriação, é uma área que fazia parte do patrimônio do município, mas ele tem um projeto de lei gravado lá, que ele era destinado a uma unidade de saúde, ou ele era uma contrapartida de uma obra que o município tinha num outro programa para cumprir, e ele acaba não cumprindo, e fica lá gravado na matrícula do município, esse tipo de obrigação, e muitas vezes não é daquela gestão, é de uma gestão anterior, ou duas gestões anteriores, e aí o prefeito é pego de surpresa, porque ele chega lá em Brasília, no Ministério, ele tem acesso a oportunidade, ele tem a demanda cadastrada, ele tem todo o levantamento necessário para ele conseguir ter acesso a um projeto do FAR, por exemplo, que é o Orçamento Geral da União, e ele coloca na cabeça dele que é naquela área. E ele perde, às vezes, muito tempo desenvolvendo o projeto, viabilidade, mas quando ele vai dar entrada nesse projeto, seja no Ministério, seja no agente financeiro, Caixa, ele acaba tendo esse projeto, esse empreendimento glosado por questões burocráticas, por limitações que algum vício
do terreno, da área, ele pode gerar. Outra questão muito comum é o prefeito querer fazer a expansão urbana do município. E, às vezes, ele integra no plano diretor algumas áreas que elas estão em área urbana, mas ela ainda tem destinação rural. E a hora que o prefeito resolve implantar um empreendimento habitacional ali, ele se depara com essas limitações. Então, são situações como essa que são muito corriqueiras no dia a dia de uma prefeitura e que o prefeito tem que ter essa atenção. Professor, a compatibilidade do padrão construtivo com preço a ser comercializado, como que funciona essa conexão entre a compatibilidade do terreno com o padrão e o valor do empreendimento, as características físicas, os tipos de zoneamento do terreno? É bem complexa essa área de habitação, tem que ter um checklist, um passo a passo do prefeito, porque qualquer errinho aí já não sai o projeto. Exatamente. O que a gente costuma... por isso que a gente trata a habitação como um programa, uma política pública multidisciplinar. Você precisa ter uma equipe. Trabalhar sozinho não funciona. E muitas vezes a tua equipe, por exemplo, o teu engenheiro, ele não está tratando só habitação, ele está tratando habitação, ele está tratando obras públicas, ele é responsável pela fiscalização de obras do CEMEI ou de escolas, ou ele está sendo responsável lá pelo departamento de compras, desenvolvendo termos de referência. Então, quando acontece esse tipo de situação, o que é importante? É importante, primeiro, o município está colocado em qual categoria? Ele é uma região metropolitana. Não, ele é interior. Quantos habitantes ele tem? Ele é acima de 50 mil, ele é abaixo de 50 mil. O zoneamento. Muitas vezes uma área que o município entende que ele possa ser utilizada para a implantação do empreendimento habitacional, ele é bom de localização, mas ele é topograficamente irregular. Aí, quando a engenharia da Caixa, por exemplo, no FAR, lá no Minha Casa Minha Vida, quando a engenharia da Caixa vai fazer análise, avaliação, ela vai avaliar a área, a unidade ali com valor mais baixo. Por quê? Porque ele precisa de um arrimo, porque ele precisa, ele tem desnível, ele precisa ter muita movimentação de terra, ele tem a questão do problema da localização. Então, às vezes, a expectativa de implantar um empreendimento numa região que ela pode ter uma limitação com relação à avaliação, à análise do empreendimento, da área, ele pode gerar um valor diferente daquilo que está programado. Então, existe um documento que a prefeitura protocola, ou a companhia de habitação. Algumas prefeituras trabalham com secretaria de habitação, outras trabalham com companhias ou agências. Elas descentralizam a habitação para economias mistas e tudo mais. Quando eles vão propor aquele empreendimento para o baixa renda, para o FAR, ele tem uma FRELA, uma folha de registro de empreendimento. E ali ele preenche todos os cadastros. Quando a Caixa recebe esse documento e vai a campo fazer análise da área, muitas vezes ele encontra essas questões de infraestrutura. Por exemplo, tudo bem, ok, a área está boa, está numa localização legal, mas ela não tem na região ali um acesso com asfalto, por exemplo. Então, o prefeito acaba sendo obrigado a assinar uma contrapartida aonde o município tem que fazer essa obra não incidente do empreendimento para acesso de asfalto. Por quê? Porque hoje o programa não permite mais que os empreendimentos não sejam pavimentados. Mas ele não tem escola perto, dentro da poligonal, não tem unidade de saúde, não tem viabilidade de água, esgoto. A gente sabe que o problema do saneamento, o saneamento está intrinsecamente ligado à habitação. Então, quando a gente fala que a habitação ela traz melhorias para o município, ela não traz só a oportunidade de moradia, ela traz também a oportunidade de um bairro planejado, onde você tem saúde, educação, segurança pública, iluminação, você tem toda a estrutura, mobilidade urbana. Então, quando o prefeito quando ele traz para a cidade dele a oportunidade de um empreendimento imobiliário, de um conjunto habitacional, de um projeto de moradia, ele traz também uma qualidade de vida melhor para a população. Professor, então o prefeito tem que organizar toda a infraestrutura mínima, né? Que existe a prestação de serviços públicos, a infraestrutura de pavimentação, a demanda de unidades por aquela localidade. Como que funcionam esses pré-requisitos? Bom, o programa habitacional ele é uma lei federal. Então, todos os municípios têm que atender essas características. Então, pré-requisitos como o cadastro de demanda organizado. O prefeito entrou, ele assumiu ali, ele já, como eu disse anteriormente, já lá na transição de governo, ele tem que saber se a demanda está cadastrada. Se ele tem um olhar voltado para a habitação, como alguns prefeitos têm, e eles querem produzir isso,
ele tem que ter esse olhar voltado para demanda cadastrada, áreas potencialmente aptas a desenvolvimento de empreendimento. Quando ele contrata o projeto habitacional, não importa o número de unidades, quando ele contrata um projeto baixa renda para o público baixa renda, ele já tem direito automaticamente a 1,5% do trabalho técnico social. Esse trabalho técnico social, quando ele apontar lá que a Caixa está na medição de obra lá 80%, 85%, de acordo com a Superintendência de Habitação, eles enviam em um percentual diferente. Ele já vai pedir para a Prefeitura o seguinte: Prefeitura, quem vai desenvolver o trabalho social? O que é o trabalho social? É a seleção das famílias, é fazer um trabalho de ensinamento daquela mudança. Muitas vezes você está pegando uma família de uma área de risco, de uma beira de arroio ou de uma área de alagamento, e você está tirando ela daquela precariedade habitacional e está trazendo para um bairro planejado. Então, eles têm que fazer todo um trabalho é um trabalho social, assim, bem do início. Aí as secretarias se interligam. Se a prefeitura não tem essa estrutura, o que 90% delas não tem, porque ela tem, às vezes, uma equipe de assistentes sociais muito pequenos e elas estão trabalhando outros programas de políticas públicas, normalmente esse serviço é autorizado a ser terceirizado. Então, eles contratam empresa que já presta esse tipo de serviço para ele fazer a seleção, para ela fazer a seleção da demanda, para ela fazer toda a parte do dossiê junto à Caixa e depois a entrega da casa, e eles ficam cerca de 1 ano no empreendimento fazendo pós-entrega, para que as pessoas não vendam, não abandonem, não troquem por um carro velho, não tenha o que é muito cultural. Então, para eles fazerem essa consolidação das famílias naquele bairro. Professor, como que funciona a classificação do programa pela faixa de renda? 1, 2, 3. Os municípios têm que observar, né, o padrão daquela região, com o padrão de pagamento. Como que o prefeito vai discernindo essas faixas e a alocação do programa? Professor, essa é uma pergunta muito interessante e ela é uma dúvida muito recorrente nos prefeitos. Primeiro, por quê? O faixa 1, que tem a renda ali até 2.640, mais ou menos, ele é tido como o FAR, né, o baixa renda. O baixa renda não significa que a pessoa não se enquadre nos requisitos, mas a renda familiar, a renda bruta familiar, ela tem que ser até esse valor. A família não pode ter pego outra unidade habitacional em outros programas similares. Por exemplo, a gente está falando do FAR aqui no Minha Casa Minha Vida, mas tem o FINIS, tem programas estaduais, tem alguns municípios que têm programa municipal de acesso à moradia, às vezes é o programa de lote. Alguns estados têm programas de lotes urbanizados muito forte, muito desenvolvido. Então, se a família teve acesso àquele programa e, de repente, ela vendeu, negociou aquele lote, ou separou, uma separação ilegal, ele acaba ficando restrito ao acesso dos programas que são fomentados pelo AGU, pelo Orçamento Geral da União, e ele passa a ter acesso apenas àqueles que são de financiamento, que é o FGT, que a partir de 2.640, o faixa 2, faixa 3 e agora o faixa 4, são recursos oriundos do FGTS. Aí não é uma moradia onde ele vai ter a fundo perdido, né? Aí é uma moradia onde ele vai ter financiamento. O financiamento ele vai ter que passar pelos critérios normais de cadastro bancário, é uma oportunidade de comercialização. Os municípios com um maior número de habitantes, eles acabam distinguindo bastante isso por bairros. Eles têm as oportunidades em bairros já consolidados, mas aí o valor da área ou o valor da unidade não viabiliza incluir ele no faixa 1, aí eles trazem para o faixa 2. O faixa 2, normalmente, ele é uma parceria junto às empresas. As empresas propõem esse empreendimento. Pode ser, inclusive, em áreas do município. O município abre um chamamento público, ele contrata com uma empresa que ele esteja chancelado pela GERIC da Caixa, pelo Padrão Brasileiro de Qualidade na Habitação, ele tem todas as certificações Caixa para ele fazer a contratação, e aí ele utiliza essa área do município. E muitas vezes o município aporta esses valores. Então, são características de programas diferentes que eles acabam até confundindo um pouco o gestor público, porque ele não tem muito essa noção. Para ele, eu quero pegar a casa, eu vou dar casa, e assim, às vezes você não está dando a casa. Todas elas têm uma contribuição do cidadão. Professor, e a questão do preço do imóvel? O equilíbrio econômico-financeiro, não perder o padrão construtivo? Como que funciona chegar a esse preço de venda do imóvel para esse tipo de programa?
Bom, no programa habitacional, existem limites de valor da unidade. Então, começa pelo valor do subsídio dado ao cidadão. De acordo com a faixa de renda, ele entra no perfil socioeconômico e ele entra pela idade, tempo de trabalho, se é mãe solteira, chefe de família, se tem filho portador de necessidades especiais, tudo isso impacta no valor da unidade, no valor da parcela da pessoa. Com relação às diferentes valores de unidades, o faixa 1 ele tem uma limitação e ele é regionalizado isso. Então, as cidades de região metropolitana, elas têm um valor maior, as cidades de interior, elas têm um valor um pouco abaixo na limitação, e as cidades abaixo de 50 mil habitantes, eles têm um programa intermediário, que eles atendem, eles são focados para aquelas cidades. E o que acontece? Você pega, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos 399 municípios, mais de 300 municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, essa imensa maioria de municípios, eles não conseguem ser atendidos necessariamente apenas pelo Minha Casa Minha Vida. O Estado e o município têm que contribuir. Então, eles contribuem. Muitas vezes o Estado entra com um aporte subsidiário, como é no caso do Paraná, o Casa Fácil, mas nos municípios, o município aporta a área, ele entra com uma parte da infraestrutura, eles fazem parceria com a companhia de saneamento para dar água, esgoto até a porta da casa. Então, todas essas questões adicionais, elas impactam necessariamente no valor da unidade. Por isso que é muito importante, quando o prefeito vai fazer aquela análise de valor de área apta a implementar a habitação, ele não pode olhar a habitação exclusivamente como a moradia. Ele tem que olhar todos os serviços públicos que estão aptos ali naquela região, porque aquilo que não estiver vai encarecer a área. Professor, outra dúvida muito comum dos prefeitos é quanto aos estudos, né? Estudo jurídico, estudo urbanístico, estudo financeiro, deixa eu ver outros estudos que eu fiz uma colinha aqui, orçamentário de engenharia. E quando vai apresentar para a Caixa, tem que estar todos esses estudos prontos, como que funciona? E qual o tempo médio? Porque o prefeito, quando chega para fazer uma política habitacional, ele quer urgente, né? Imagina os prefeitos da catástrofe do Rio Grande do Sul, ainda mais mudou os prefeitos, nova gestão. Quanto tempo leva esses estudos? Em quanto tempo, num mandato, se entrega essa política habitacional? Como se tornar esse processo célere? Quanto tempo são e o custo desses estudos? Com quem que arca esse custo? Bom, vamos lá, professor. Uma questão preliminar, primeiro é o conhecimento, né? Aquele prefeito que ele não tem o conhecimento de política pública habitacional, ele acaba, muitas vezes, gastando energia numa área que ela não esteja apta à implantação do empreendimento. Então, como a gente comentou há pouco, se você pega uma área que ela não está com a parte documental, com a matrícula apta a ser desmembrada nas unidades habitacionais, se ela tem uma APP, por exemplo, gravada ali, se a matrícula não está em nome do município, foi feita a desapropriação, mas não concluíram no cartório do registro de imóveis. Essa é uma questão que você vai trabalhar todos os projetos de viabilidade, seja a parte de engenharia, infraestrutura, sondagem, solo, topográfico, você vai... ok, a mobilidade está ok, passa a linha de ônibus, passa a coleta de lixo, o asfalto chega na área, tem viabilidade de água, luz, saneamento, está tudo ok. Chegou na hora de, vamos aprovar ele na Caixa, está tudo ok, a Caixa vai pedir matrícula atualizada do imóvel desmembrada. Desmembrada como? Já loteado. Mas eu não fiz, eu não tenho. Então, você perdeu lá nesse tempo 6, 8 meses, muitas vezes tentando aprovar um empreendimento que ele estava documentalmente inapto. O que vai acontecer com o prefeito? Levando em consideração que uma gestão são 4 anos, se você perdeu 8 meses, você perdeu praticamente 1 ano de gestão, é 25% da gestão. Então, se você não tiver atenção a isso, o conhecimento de tudo que permeia no entorno de um projeto habitacional, você vai transformar o teu trabalho em algo ineficaz. Não adianta o prefeito ter o melhor relacionamento político em Brasília, no governo do estado, ele estar politicamente alinhado com os 2 governos, ele ter deputado trabalhando, trazendo recursos, aprovando emendas. Eu aprovo a emenda que vai fazer a expansão da área a expansão do saneamento. Ok, vai aprovar a obra, mas ele está sem certidão negativa.
Aí ele não consegue executar essa obra. A gente já viu experiências de municípios que a área estava ok, o empreendimento foi contratado pelo FAR, foi executada a obra, o município precisava fazer uma área de expansão, uma linha de expansão de fornecimento de água. Depois que as casas estavam prontas, eles ficaram 4 meses sem poder entregar o empreendimento porque a água não chegava até o empreendimento. Por que isso? Porque a estrutura da administração pública não andou junto com o agente caixa, com a celeridade que o agente caixa deu para o programa habitacional. Então, tudo isso ele importa no momento de uma contratação do empreendimento habitacional. Quando a gente fala em habitação, a gente fala em política pública multidisciplinar, a gente fala em política pública de Estado, não é programa de governo. A habitação ela funciona com começo, meio e fim. Aquele prefeito que ele quer deixar um legado, que ele quer demonstrar que ele tem amor pela cidade dele, ele pode desenvolver um bom projeto habitacional e entregar uma chave da casa para uma mãe de família que com certeza ele vai ser lembrado para sempre por conta não só da expectativa do que gera a habitação, mas pela melhoria que ele traz para a cidade dele. Professor, e o programa de melhorias? Como que funcionam esses caminhos jurídicos? Programas de melhorias, a gente sempre tem o hábito de falar que não adianta ficar refém dos recursos do governo federal. Você tem que, um bom gestor público, um bom prefeito, ele tem que já, no começo do mandato dele, ele já tem que fazer um plano local de habitação, ele tem que ter um conselho municipal de habitação atuante, com entidades atuantes, e ele tem que ter, acima de tudo, recurso disponível para ele poder fazer contrapartidas em situações emergenciais, em situações de necessidade. Cidades que têm a geografia acidentada, normalmente, quando chove, ela tem problema de áreas de risco, de precariedade, onde a prefeitura tem que fazer intervenção imediata. Se ela não tem disponibilidade, seja orçamentária, seja de um programa previsto, de um projeto, por exemplo, como um aluguel social, onde a família perdeu tudo naquela chuva, no domingo, na segunda-feira, ela já tem uma medida eficaz, como um programa de aluguel social ou como um programa de melhoria onde ela possa reconstruir aquela unidade, aquela casa que sofreu esse problema, ele acaba gerando um novo problema, porque ele vai tirar essa família que estava, por mais que ela estivesse numa situação de risco, ela estava na casa dela. Aí ele não tem um projeto onde ele possa desenvolver algo, ou implementar algo, ou entregar algo de forma imediata. E, culturalmente, os prefeitos não se preocupam com isso. Por quê? Porque normalmente fala assim, mas eu não tenho orçamento para habitação. Tudo bem, não tem orçamento para habitação, mas você tem patrimônio. Os municípios são os maiores proprietários de imóveis nas cidades. E aí, ao invés dele implementar num programa habitacional recurso em dinheiro, recurso em espécie, uma rubrica orçamentária em dinheiro, ele pode aportar as áreas e fazer parcerias aonde ele traz a iniciativa privada que ela possa desenvolver esses projetos. Hoje a gente vê muito, eu, Minha Casa Minha Vida é um dos maiores responsáveis, o fomento das indústrias habitacionais. Tanto o fomento é tanto tributário quanto de desenvolvimento de novas tecnologias, aonde o município que tem programa de melhoria, o estado que tem programa de melhoria, ele consegue atender essas demandas de forma imediata. Ele não precisa, aconteceu uma catástrofe, agora não tenho como tratar isso. A maioria dos estados e municípios não tem, mas aquele município que está preparado, ele consegue desenvolver um aporte, ele consegue fazer um repasse fixo de percentual do orçamento, e ele consegue ainda criar novas oportunidades, como medidas mitigatórias do WAVE, como estudo impacto, que é o estudo impacto de vizinhança, que ele traz recurso para programas habitacionais. Então, é uma série de medidas que o prefeito tem a possibilidade de desenvolver, que basta ele estar um pouquinho antenado e, principalmente, ter conhecimento de política habitacional. Professor, e que boas práticas da política habitacional tu pode citar aí para os prefeitos se basearem em tipos de projetos, cidades que tiveram resultados positivos, tempo de realização desses projetos? Vamos lá. Quando a gente fala em boas práticas, a gente fala naquilo que dá resultado. Política pública é política que dá resultado. É quando você consegue transformar a vida daquelas pessoas em oportunidade de qualidade de vida.
você pega, por exemplo, o governo do estado do Paraná. Eu falo do Paraná porque eu estou aqui no estado do Paraná. O Paraná ele tem o Casa Fácil, ele tem o Vida Nova, ele tem programas onde o governo do estado ele aporta recursos oriundo do Fundo Combate à Pobreza, destinado necessariamente à habitação. E muitas vezes esses recursos não são destinados à Companhia de Habitação do Estado do Paraná, eles são destinados diretamente ao município. O que o município precisa estar preparado? Ele precisa ter a área disponível, ele precisa estar com a parte de engenharia, a parte jurídica toda já elaborada, ele precisa apresentar essa área loteada para que possa desenvolver o número de unidades habitacionais que ali eles estejam aptos a implantar. Quando você trata de políticas que elas dão resultado, você gera uma credibilidade, uma confiança ao cidadão. Então, se você pega, por exemplo, o Vida Nova, ali, vou falar o programa da terceira idade. Hoje, alguns estados têm o programa que atende a terceira idade. São empreendimentos aí de 25 a 40 unidades. O governo do estado do Paraná tem, o governo do estado de São Paulo tem, a Paraíba tem, a Vila Madura. São projetos sensacionais. E alguns municípios também aprenderam que a população está envelhecendo, e como a população está envelhecendo, eles precisam cuidar dos idosos. E aí é você trabalhar isso com empreendimentos onde o idoso vai dividir aquele espaço, aquele condomínio, com outras pessoas na faixa etária dele, que tem um atendimento médico, atendimento psicológico. Isso dá um resultado de humanismo para a população. Um projeto como esse, por exemplo, que são similares, assim, Estado do Paraná, Paraíba, São Paulo, eles mudam o nome por conta de plano de governo e tudo mais. Mas são projetos que eles conseguem desenvolver de 7 a 15 meses. São projetos de execução rápida, que numa gestão, os governos conseguem fazer mais de um projeto. E quem que é o beneficiário disso? É o município. O município que está na linha de frente, o município tem que apresentar a área, o município tem que ter a demanda apta, já selecionada, o cadastro feito. As pessoas falam comumente na fila, né? Mas tecnicamente a gente fala em cadastro de demanda. Então, quando o município tem isso, o Estado pode contribuir com esse tipo de política pública que vai resgatar a dignidade da população, nesse caso da terceira idade. Muito bom. Que live aula, hein, prof? Maravilhosa, maravilhosa. Me conta uma coisa, para a gente finalizar o nosso podcast, a nossa aula, como que você finalizaria encorajando nossos prefeitos, os secretários de habitação? A gente vai iniciar o 2º ano de mandato, o ano que vem tem mais 3 pela frente. Dá ainda tempo de fazer o empreendimento, de entregar, né, de receber os resultados dessa política pública habitacional. Que palavra você daria para esses prefeitos? Bom, professora, primeiro, tudo que está ligado à habitação, ele está ligado a resultado, porque ele é uma entrega tangível, né? Muitas vezes os serviços como saúde, educação, segurança pública, a gente sabe que eles existem, mas a gente só ouve falar quando ele está com problema. E a habitação não, a habitação você tem a disponibilidade de você ver aquilo acontecendo em fase diante de uma obra, assim como a infraestrutura, assim como outras entregas que o gestor público consegue fazer, mas a habitação você vai trabalhar com o sonho do cidadão, a casa própria. Projeto habitacional, repetindo o que eu já falei, ele não é um plano de governo, ele é uma política de Estado. Ele tem começo, meio e fim, e toda vez que você entrega a chave na mão de uma mãe de família, de um pai de família, a vontade é de você entregar 10 vezes mais. Porque ainda nós temos um grande déficit habitacional no nosso país, os municípios precisam se capacitar. Muitas vezes, na maioria das vezes, a equipe é uma equipe que tem uma excelente vontade, muito boa vontade, mas ela é muito pequena, material humano escasso. Então, eles acabam tendo que optar por quais políticas públicas eles conseguem implementar. A diferença da habitação é desenvolver uma área, levar essa área para o Ministério das Cidades, levar essa área para o agente Caixa, onde tem uma superintendência na sua região, e apresentar isso como um programa habitacional. Essa é a diferença, porque a partir daí, todos esses agentes eles vão auxiliar o município, auxiliar o gestor público a desenvolver esse projeto. Então, quando a gente fala em empreender na habitação, a gente fala em oportunidade. Oportunidade de geração de emprego, oportunidade de proporcionar moradia, oportunidade de retirar
uma família de uma situação de precariedade cultural, habitacional, psicológica e social e trazer ela para uma moradia digna. Isso faz sim diferença. E aquele prefeito, aquele gestor público empenhado e que tem vontade de desenvolver um projeto habitacional, ele tem acesso à informação. É só procurar essa informação, é só ele buscar o conhecimento e ele tem que estruturar uma equipe. Para ele estruturar uma equipe, são pessoas que estejam imbuídas, navegando para o mesmo lado. Não adianta você estar sozinho tentando trabalhar que você vai acabar remando contra a maré. Tem que estar todo mundo caminhando para o mesmo lado. Professor, muito obrigada, viu? Que live maravilhosa, que esclarecedora. Eu aprendi um monte hoje nessa live. Como é importante estruturar uma política habitacional, são tantas nuances, parece tão complexa, mas na hora que tu começa a destrinchar o passo a passo e se utilizar de pessoas qualificadas, técnicas, a solução vem e dá para entregar no mandato ainda. Então, prefeitos do Brasil, secretários, é tempo ainda de aprender, é tempo de buscar conhecimento, é tempo de fazer os projetos, de buscar os recursos e de entregar, porque Lembrando, professor, aqui, desculpe interromper, mas lembrando que a habitação é um programa contínuo, ela não tem limitação de período eleitoral, ela não é um projeto que você tem que parar ele no período eleitoral. Você consegue trabalhar ele contínuo porque são obras que você tem fase de planejamento, fase de contratação, de execução e de entrega. Então, muitas vezes, o teu planejamento e a tua contratação vai ser entregue numa próxima gestão. Por isso, não há impedimento. E muito pelo contrário, o cidadão precisa disso. É uma política de Estado. Professor, muito obrigada por essa super live, essa super aula. Com certeza teremos muitas mais aulas, né, destrinchando cada tópico. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje debatendo essa política pública habitacional. Obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição naquilo que a gente puder ajudar. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora Michele, obrigada ao professor Dino pela participação. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify.